pessoal, me chamo Ana Clara, sou da turma de licenciatura em Ciências Humanas na Universidade Estadual de Roraima, campus Florianópolis. Vou aqui dar início a uma série de 10 vídeos trazendo pontos históricos, alguns nomes históricos que mudaram a história de toda uma nação, né? E eu espero que vocês me acompanhem durante todos esses vídeos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas começando do começo, vamos para a Primeira Guerra Mundial. Começou no dia 28 de julho de 1914. Aqui, a história da humanidade mudou para sempre. 32 nações mancharam o mundo com o sangue do seu próprio povo. Foram 70 milhões de soldados à luta, mas 15 milhões nunca mais voltaram. Um trauma drástico, porque uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras. Essa foi a Primeira Guerra Mundial. Seguinte, galera, depois que caiu Matuabel, o mundo nunca mais parou de arrumar treta. Falando então da Europa, nem tem comentários, porque bem antes da Primeira Guerra Mundial, eles já estavam procurando por uma briga. Eu vou fazer agora um resumo rápido, pré-guerra. A França detesta a Alemanha detesta a França. Terminou o conflito entre França e Prússia, chamado Guerra Franco-Prussiana. A França perde e nasce o Império Alemão. Eles não estavam satisfeitos, apesar de que sua indústria e sua economia tivessem crescido muito, os alemães ainda querem mais poder. E aí eles fazem uma aliança com o Império Austro-Húngaro e a Itália, uma aliança militar. Nasceu então a Tríplice Aliança em 1882. A Alemanha já estava super poderosa, super, mas eles queriam mais. E aí o Reino Unido não gosta da Alemanha. Foi daí que surgiu a Tríplice Entente em 1907. Foi o seguinte: o Reino Unido lembrou que a França não gostava dos alemães e que os russos não gostavam de ninguém. Então eles se uniram ali, Reino Unido, França e Rússia, com a Tríplice Entente. A França já era aliada da Rússia, que já era aliada do Reino Unido, que já era aliada da Rússia. Agora os três se unem contra os outros três. E um detalhe, essas alianças militares tinham cláusulas secretas que aprovavam a cooperação militar caso uma nação ataque outra nação aliada. Então, daí a gente nota que eles já tinham uma noção de que a guerra era só uma questão de tempo. Porque se alguém atacasse o meu amigo ali, eu tinha autorização total na cláusula de que eu poderia intervir, entendeu? Com o meu exército militar. O Império Austro-Húngaro conquista a Bósnia. E a Sérvia fica pistola, porque eles queriam a Bósnia. Eles queriam pegar a Bósnia. Enquanto isso, o que acontecia na Bósnia? Deixa eu contar pra você. O arquiduque Ferdinando, Francisco Ferdinando, Fefe, Francisquinho, Nandinho, tava passeando com a sua esposa Sofia. E aí um cara se lança sobre o carro deles e abre fogo contra os dois e mata os dois. Quem fez isso foi o mensageiro do caos da humanidade. O nome dele é Gravilo Príncipe, sérvio. A Áustria-Hungria, aliada da Itália, aliada da Alemanha, fica zangada e acusa a Sérvia, que é aliada da Rússia, que é aliada da Itália, que é aliada do Reino Unido. E aí, a Tríplice Aliança acusa a Tríplice Entente. E a Tríplice Entente acusa de novo a Tríplice Aliança.
entendeu? E a Alemanha, esquentadíssima do jeito que é, ataca a França. E aí... Só que a Alemanha, ela não estava em uma posição muito boa. Por quê? Porque na frente ocidental, eles tinham quem? Eles tinham os franceses. No Mar do Norte, eles tinham os ingleses. E no leste, eles tinham os russos. Então, eles estavam meio que cercados. E aí, um cara muito inteligente, super inteligente, Conde Alfred Schlieffen, criou um plano. Adivinha o nome do plano? Schlieffen. Criatividade zero. Que seria uma invasão à França pelo território belga. O plano era o seguinte: seria uma manobra que envolveria os franceses, ou seja, eles queriam conquistar Paris, que era a capital da França. Se Paris cai, a França cai, e a frente ocidental cai também. E aí a guerra acabou. Total paz. Como no plano, a Bélgica é derrotada e eles invadem a França pelo norte. Mas eles são derrotados em Paris numa decisiva batalha chamada a Batalha do Marne, dia 10 de nove de 1914. Foi uma das mais importantes da Primeira Guerra Mundial. E aí eles voltam para a Bélgica e o plano Schlieffen falha. E a vergonha do Schlieffen, ter colocado o nome dele, Schlieffen, no plano. Deu tudo errado. Então os alemães, eles avançam para o norte da Bélgica para capturarem Calais e Dunkirk, porque assim eles cortariam os suprimentos dos britânicos. E aí os caras começaram a cavar o chão, fazer um monte de buraco no chão, que viraram as famosas trincheiras. O que foram as trincheiras? Pessoal, as trincheiras eram corredores no chão, e esses corredores serviam para abrigar os soldados, entendeu? Era uma proteção para eles, os soldados ficariam ali escondidos nas trincheiras. Não escondidos porque não era um lugar secreto, né? Mas assim, protegidos atrás das trincheiras. Eles dividiam o exército do outro. Um exército estava aqui, o outro aqui, tinha esse espaço aqui. Esse espaço era chamado de a terra de ninguém. E tinha que ser muito macho para atravessar a terra de ninguém com vida. Porque a galera vivia lá, passavam anos lá, entendeu? Então assim, e tinha quase 1000 quilômetros das trincheiras, então era um negócio bem extenso, muito grande. Então tinha muitos homens lá, ninguém conseguia sair de lá. Depois que o pessoal entrava naquele buraco de trincheira, ninguém saía. E assim, as trincheiras, na frente dos buracos, daquele corredorzão, tinha sacos de areia, e em cima dos sacos de areia tinham arames farpados. Então eles estavam protegidos ali dos seus inimigos, né? E o detalhe, eles viviam nas trincheiras por anos, eles comiam, dormiam, morriam, apodreciam, enchiam de ratos e doenças, tudo nessa trincheira. Então imagina a podridão e a imagem de terror que era viver nas trincheiras, porque era um lugar de terror absurdo, era tensão dia e noite, e ainda via seus companheiros mortos, podres, cheios de ratos. Enquanto isso, a Rússia estava tretando feio com a Áustria-Hungria, e a Áustria-Hungria estava passando mal com os russos. Então, os alemães, eles resolvem ajudar os caras, e os otomanos, eles entram nessa briga aí também. E aí os britânicos, eles ficam loucos para quebrar os otomanos, que aí o petróleo seria todo da sua rainha, e deles também. E aí os muçulmanos, eles perdem para o inverno russo e perdem também para os ingleses no Egito. Mas aí vocês devem estar se perguntando, cadê a Itália? Itália tá onde? Cadê a Itália? Eita, cadê a Itália? Itália tava de boa, neutra, só assistindo o bicho pegar, só de olho. Só que eles tinham uma treta antiga com a Áustria-Hungria por disputa de território. Então a Itália ataca e sai das potências centrais. Agora a Índia, as colônias europeias da África e Ásia, todo mundo entra na guerra do lado dos seus aliados.
A Austrália pega a Nova Guiné. Japão entra na guerra e toma as ilhas alemãs. A Bulgária pega a Sérvia e Portugal luta em Moçambique e Angola. Os portugueses, eles apreenderam 72 navios alemães que estavam no porto. E enviou uma força de 20 mil homens em fevereiro de 1917 para a França, para ajudar a França. 13 mil homens morreram na guerra até aí, mas seguraram o avanço das tropas alemãs até a chegada do apoio britânico, que aconteceu quando? Meses depois. E nesse tempo aí surgiu um dos portugueses mais casca-grossas de todo o tempo, Aníbal Milhares. Ele nasceu em 1895 e morreu em 1970. Ele salvou um médico que viu ele loucaço, matando geral, dezenas de alemão ele matou, sozinho, só com uma metralhadora dessa aqui. Os alemães, eles bombardeiam Londres e Paris usando isso aqui. Enquanto as batalhas aéreas, elas ficavam cada vez mais sangrentas e destruidoras. Agora as armas químicas levam terror às trincheiras. O gás mostarda foi o mais terrível da Primeira Guerra Mundial, matando e deixando sequelas em dezenas de milhares de pessoas. Os alemães, eles estavam desesperados, loucos de desespero. E aí eles mandam submarinos pro Oceano Atlântico e a ordem era bem clara. A ordem era atacar, afundem qualquer navio de guerra ou comercial indo pro Reino Unido. Então qualquer navio que eles vissem nessa direção, eles iam atacar e afundar sem dó nem piedade. E se o Atlântico estava fechado, os States também estavam fechados. E aí a galera dos States ficaram revoltados. Mas eles ficaram mais revoltados ainda quando descobriram uma cartinha que os alemães incitam os mexicanos contra os americanos. Eles partem para a guerra em 6 de abril de 1917 ao lado dos seus aliados. Agora, quem estava atolado na bregueça mesmo eram os russos, porque eles já tinham perdido quase 2 milhões de soldados. O país estava sem grana, sem moral, com fome, e aí o comunismo surge e toma o poder, a Revolução Russa em 1917, liderada por Lenin, que tira a Rússia da guerra um ano antes de terminar. Agora que a Rússia estava fora, o Império Alemão só tinha um objetivo: França. Eles avançam pela trincheira e invadem novamente o país. Mas antes de alcançarem Paris, eles são cercados pelos aliados que dizimam o exército alemão. Agora preste atenção no que eu vou falar pra vocês. Nesse momento aí, um britânico chamado Harry, ele tem a chance de eliminar, de matar esse cara aqui, ó. Hitler, galera, ele tem a chance de eliminar Hitler. Se bem que é bem pecado, né? Eu ter raiva do cara porque ele não matou o outro. Tá. Vamos esquecer isso aqui. Ele tem a chance de matar o cara. Não que eu tenha raiva disso, porque eu tô de boa. Mas ele tem a chance de matar Hitler. Mas deixa ele ir pra desgraça da raça humana. A Alemanha, ela já estava morrendo por dentro. E a Revolução Alemã de 1918 suga o resto das forças. Então eles se entregam e assinam um armistício no dia 11 de novembro de 1918. Em 1919, os aliados assinam o Tratado de Versalhes e consideram os alemães culpados por tudo. Os alemães tiveram que pagar míseros 33 bilhões de dólares aos aliados. Os impérios alemão, austro-húngaro e otomano foram dissolvidos. A Polônia volta a existir e o mundo volta a ficar em paz. É porque, como disse um velho ditado de um sábio muito sábio, a vingança nunca é plena, mata a alma
e envenena. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. É um pouco mais extensa, assim, o assunto, porque são muitos mais detalhes, muitos acontecimentos triloucos, os acontecimentos loucos, que aconteceram acontecimentos loucos. E foi um conflito que extrapolou o espaço da Europa, porque já não eram mais 30 nações, eram 50 nações. E teve, não um total, mas um valor aproximado de 70 milhões de mortos. É muita gente, é muita gente. O mundo que você conhecia se foi. Mais de 50 nações envolvidas. Para mudar o curso da história, bastou a vontade de um homem. Depois da Primeira Guerra Mundial e da assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha ela não tinha mais nada. O Império acabou, passou por uma revolução, chegou à beira da falência e isso deixou os alemães bem maus e com razão, né? Enquanto isso, os britânicos e os franceses, eles estavam tirando onda porque eles eram os donos do mundo. Os gregos chutam, os turcos da Grécia, o Império Austro-Húngaro acaba e um monte de país nasce. Até a Rússia estava feliz. Agora eles eram comunistas. E no comunismo não tem mais chefe, todo mundo é igual, todo mundo é feliz, o salário de todo mundo é igual. Né? Mas a Itália ela estava triste, por quê? Porque os britânicos eles não estavam dividindo o território direito depois da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos eles deixavam para a Itália territórios que já eram da Itália. Então a Itália estava meio que chateada com essa situação, né? Então a partir de 1922, um cara chamado Mussolini, ultranacionalista, abraça o fascismo, ultranacionalista e ditador. Daí sairia o novo Império Romano. Mas a alegria da galera acabou com a Grande Depressão de 1929. A Alemanha já estava na bad muito antes disso. Criaram a República de Weimar em 1919, depois da queda do Império, e deu errado. O desemprego chegou a 30%, galera sem grana, com fome, com frio. A Alemanha já estava fora do controle, até que ele sobe ao poder em 1933 com o Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. O Hitler fez uma lavagem cerebral no povo alemão com as reuniões de Nuremberg. Então o Império Alemão renasceria, alcançaria a glória ainda maior e limparia a Alemanha com sangue judeu. Na Ásia a treta estava rolando solta também. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial, o Japão ele sentiu o gostinho de império. E para ser o líder definitivo da Ásia, só tinha um obstáculo. Mas um detalhe muito importante. Você não pode invadir um país sem nenhum pretexto. A não ser que seja alemão. Então os japoneses, olha a cabeça dos japoneses. Os japoneses, eles resolvem explodir uma linha de trem japonesa e dizer que foram quem? Os chineses. Decidiram esse plano lindo, pronto. Agora os japoneses podiam invadir a China e esse acontecimento ficou conhecido como Invasão da Manchúria, que foi no dia 19 de nove de 1939. Muitos noves. A China não gostou disso, o Oeste não gostou disso. Enquanto isso, na Europa, os franceses e ingleses temiam que a Alemanha estivesse planejando algo. Eles já estavam pressentindo ali no fundo que estava acontecendo tá estranho, tá acontecendo alguma coisa. Desconfiavam. E aí, a França fica agitada, a Rússia fica agitada e o Reino Unido fica agitado por ver os dois agitados.
mas eles podiam ficar tranquilos. Por quê? Porque no Tratado de Versalhes tinha lá uma cláusula que afirmava que os alemães não podiam militarizar a área de Remânia. E então, a partir de 1935, começa a farra da invasão. A Itália invade a Etiópia, Japão invade Pequim e Rússia, a Alemanha pega a Áustria e Jacoslováquia, a Itália invade a Albânia. Mas até aí tudo bem que tem invadir umas terras assim, tranquilo, até aí tudo bem. O Reino Unido só proibiu Hitler, de invadir a Polônia. Era só a Polônia ficar lá de boa, sem ser invadida, que tava tudo na ordem. E aí o que acontece? O que vocês acham que acontece? O Hitler, obediente como ele é, invade a Polônia. Reino Unido e França declaram guerra contra a Alemanha, que era parte das potências do eixo. Potências do eixo era uma aliança entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Eles já eram amiguinhos bem antes da guerra começar. Então, se você arruma treta com um, você arruma treta com todos os outros. E os três representantes, Alemanha, Itália e Japão, era quem? Hitler, Mussolini e Hirohito. Inicialmente, os aliados eram só Reino Unido e França. E Polônia também, vai. E eles passam sufoco enfrentando Blitzkrieg e Alemanha. Uma tática de guerra devastadora que consiste em ataques rápidos, tanto aéreos quanto nos panzers alemães, seguidos de infantaria. A galera também estava lá embaixo, não era só os aéreos e os carros, tinha os caras também, os soldados, que terminavam a ocupação do local, eles fechavam com chave de ouro. E foi com Blitzkrieg que as primeiras vitórias alemãs na parte ocidental vieram. A Dinamarca e a Noruega caem diante dos nazistas, mesmo com o apoio dos aliados que tinham fechado o Mar do Norte. Os soviéticos ficam em cima do muro, mas eles aproveitam essa posição ali que está bem favorável para eles e já pegam Estônia, Letônia e Lituânia. Até porque eles estavam de boa com os alemães depois que assinaram um pacto de não agressão contra os nazistas em 23 de agosto de 1939. Não agressão contra os nazistas. Gravem isso. Eles tinham isso. Eles tinham um pacto. Pacto, coisa muito forte. Tudo isso deixou o parlamento britânico nervoso. E aí resolveu demitir o primeiro-ministro Chamberlain. E colocar no lugar dele, senhoras e senhores, quem? Winston Churchill, o bulldog britânico. Mas a locomotiva alemã ela estava sem freio. Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos são atropelados pelos nazistas. No mesmo ano, a França cai. Em que batalha? Na Batalha de França. Na Batalha de França, em 10 de maio, deixando mais de 300 mil mortos. Então os britânicos agora só tinham duas alternativas: recuar ou morrer. Na lendária Batalha de Dunkirk, 400 mil soldados aliados foram cercados por uma divisão panzer nazista com o dobro de homens. A Operação Dínamo foi criada para resgatar 120 mil homens até Dover, na Inglaterra. Acabou que 10 dias depois ela salvou mais de 330 mil, sendo considerado um verdadeiro milagre. Por quê? Porque eram apenas pequenos barcos de passeio que carregavam os soldados, que levavam os soldados embora. Então sim, alguns, mesmo estando dentro dos barcos pequenos, eram mortos, né, eram alcançados, mas essa outra quantidade conseguiram se salvar. Churchill, o bulldog britânico, faz seu lendário discurso após essa operação. Eu vou ler para vocês
mas se preferirem, na voz dele, eu coloquei o link aqui na descrição. Eu próprio tenho plena certeza que se todos cumprirem seus deveres, se nada for negligenciado, se as melhores providências forem tomadas como está sendo feito, deveremos nos provar capazes mais uma vez de defender a nossa ilha natal, de superar a tempestade da guerra e de sobreviver à ameaça de tirania, se necessário por anos, se necessário sozinho. De qualquer maneira, isso é o que tentaremos fazer. Esta é a determinação do governo de Sua Majestade, de cada homem dele. Esta é a vontade do Parlamento e da nação. O Império Britânico e a República Francesa, unidos em sua causa e em sua necessidade, defenderão até a morte seu solo nativo, auxiliando um ao outro como bons camaradas até o máximo de sua força. Muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nos punhos da Gestapo e de todo o odioso aparato do domínio nazista, nós não devemos enfraquecer ou fracassar. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos, e se o que eu não acredito nem por um momento, esta ilha ou uma grande porção dela fosse subjugada e passasse fome, então nosso império de além-mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta, até que na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda sua força e poder, daria um passo em frente para o resgate e libertação do velho. Mas, se a Itália também parte para o ataque e invade a França, concluindo a ocupação do país junto com os nazistas, a França cai e o continente europeu é fechado, e Hungria, Romênia e Eslováquia se juntam ao eixo. Agora, a França tinha caído, só uma força podia parar a Alemanha: o Reino Unido. A Luftwaffe invade os céus britânicos numa série de ofensivas para acabar com a força aérea real. Mas sob a liderança de quem? Churchill. Os britânicos conseguem uma vitória decisiva na Batalha da Grã-Bretanha em 31 de outubro de 1940, sendo considerado um momento crucial. Essa foi a primeira grande batalha aérea nas histórias das guerras. Na frente oriental, China e Japão estavam num estado de espera, e agora a Europa Central estava dominada, era a vez da Rússia. Mas vocês lembram daquele pacto que eu falei para vocês memorizarem? O pacto de não agressão? Pois é, Hitler não estava nem para esse pacto. Hitler fascista, detesta Stalin comunista. Então o eixo invade a União Soviética na Operação Barbarossa, para exterminar o militarismo do comunismo russo. A Batalha de Kiev, que foi no dia 27 de 5 de 1940, entrou para a história como o maior cerco militar de todos os tempos. Mais de 800 mil soviéticos foram cercados e 616 mil mortos ou capturados em um mês de batalha. Nessa ofensiva, as únicas vitórias russas foram as defesas impressionantes na Batalha de Moscou e no cerco a Leningrado, que durou mais de 900 dias e deixou mais de 1 milhão de mortos. Os soviéticos precisavam de ajuda. A partir de agora, britânicos e russos lutariam do mesmo lado. Os russos queriam vingança e eles a teriam. Agora era a vez do Japão. Ele ataca a Indochina francesa para bloquear os suprimentos americanos e ingleses aos chineses, aumentando a tensão dos governos europeus e americanos. E aí os Estados Unidos respondiam como? Cortando totalmente os fornecimentos de petróleo do Japão, que representava, galera, somente 80% do petróleo de todo o país. 80% do petróleo do país. É muita coisa.
Então, para os japoneses, isso foi a declaração de guerra americana e eles queriam retribuição. A frota americana no Pacífico precisava ser destruída. E no amanhecer do dia 7 de setembro de 1941, o rumo da Segunda Guerra Mundial mudaria definitivamente. O mundo conheceria a fúria e o terror da maior potência militar da história da humanidade. Pearl Harbor. Demorei muito para conseguir falar esse nome. Era a visão do caos e destruição. No dia 7 de dezembro de 1941, feriu brutalmente o coração americano. Agora a nação estava unida em um só sentimento: vingança. O ataque causou uma revolução na guerra. Por quê? Porque agora Estados Unidos, China, Reino Unido e Austrália declararam guerra contra o Japão. A Rússia, que já tinha problema demais, para resolver, já tinha problema demais com a Alemanha, ela decide o quê? Que decisão? Ela decide deixar o Japão e ficar neutra, ficar ali só observando, porque ela não estava mais dando conta. Mas aí a Alemanha, a Itália e os outros minions do eixo, eles tomam as dores do Japão e declaram guerra aos americanos. Mas os 4 grandes respondem de volta. Os States, Reino Unido, União Soviética e China emitem a Declaração das Nações Unidas em 1º de janeiro de 1942, que declarava o que já estava bem declarado, Vamos combinar. Treta, 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 treta e treta. Enquanto isso, a Europa Central e a Rússia continuavam sendo esmagadas e encurraladas pelo ofensivo alemão. Os aliados tinham que agir, e logo. Depois do sucesso que foi a invasão de Pearl Harbor, os japoneses estavam se achando os super-heróis. Agora eles queriam destruir os americanos nas ilhas Midway e no Pacífico Norte. Eles mobilizaram uma força impressionante. Foram 4 porta-aviões, 2 encoraçados, 3 cruzadores, 248 aviões e uma super-arma japonesa. Qual era? O ataque surpresa. Mas a inteligência americana, ela intercepta várias mensagens japonesas citando o ataque a um tal de ponto AF. Só que eles não sabiam onde era esse ponto AF, eles não sabiam onde era esse lugar. Então criaram um plano genial. Eles espalham uma mensagem falsa dizendo: temos pouca água na ilha de Midway. Poucas horas depois, os japoneses eles captam essa mensagem dizendo: temos pouca água no ponto AF. Eles acertaram em cheio. Midway era o ponto AF que eles falavam. E aí, pronto, os japoneses mordem a isca. E o que acontece? Os americanos estavam prontos para recebê-los. Prontos para a batalha. E Almirante Cruz, o mensageiro do caos japonês, ele e seus soldados dizimam a Marinha Imperial Japonesa numa das mais importantes batalhas navais de todos os tempos. O Império Japonês é o primeiro a sangrar com a ofensiva aliada, mas quem já estava com hemorragia era a União Soviética. Os alemães eles não paravam de massacrar os caras na frente oriental. Mas a situação começou a melhorar a partir de julho de 1942. Sete meses de luta. 2 milhões de soldados entraram em conflito e cerca de 1,5 milhão perderam suas vidas. O Exército Vermelho chegou ao limite de suas forças contra os nazistas, mas no fim conseguiram uma vitória decisiva nas margens do rio Volga e exterminaram o exército alemão. Stalingrado ele é considerado a maior derrota do exército alemão e um ponto de virada crucial na Segunda Guerra Mundial. Os alemães podiam ser derrotados e os russos provaram isso, porque no começo os alemães estavam se achando. Com Stalingrado e Midway, a frente oriental ela estava neutra, mas a Europa ainda estava fechada e já estava na hora
dos aliados começarem a briga e a reconquista começa na Itália. A Sicília foi o primeiro lugar a cair, na impressionante invasão da Sicília em julho de 1943. Os aliados conseguiram derrotar os fascistas. E a invasão na Itália, em setembro do mesmo ano, terminou o trabalho. Era game over para Mussolini e game over para a Itália. É o que eles pensavam. Por quê? Porque em setembro de 1943, os nazistas conseguem uma coisa inacreditável. Os caras caem de paraquedas e resgatam Mussolini. Aí o fascista cria uma República Social Italiana e volta a fazer besteira de novo no mundo. E foi na Itália que os brasileiros mais cascas-grossas chegaram para lutar. Finalmente. Depois de os alemães atacarem navios brasileiros, o presidente Getúlio Vargas ele envia Forças Expedicionárias Brasileiras, FEB. Tem parênteses. Aqui, tá. FEB. São os parênteses aqui. Sim. FEB. Os Cobras Fumantes, era o nome deles, forte, né? Os Cobras Fumantes, eles ajudaram na quebra da linha Báltica em 1944 na Batalha de Montezinha, em abril de 1945. E ali surgiram 3 heróis brasileiros: Geraldo, Arlindo e outro Geraldo. 2 Geraldo e o Arlindo. Os caras estavam de patrulha quando encontraram uma companhia inteira de alemães. Eles ficaram loucaços e bagunçaram os alemães, mas acabaram morrendo no final, né? Porque não tinha como vencer 3 uma companhia inteira. Mas mesmo assim, os nazistas eles ficaram tão impressionados com a bravura deles que deram um enterro digno para eles e ainda escreveram na placa: 3 heróis brasileiros. Agora, quem estava com tudo era a União Soviética. Por quê? Porque eles libertaram Crimeia, expulsaram o eixo da Ucrânia e alguns meses depois eles finalmente derrotaram os nazistas. Aonde? No cerco a Leningrado, em 27 de janeiro de 1944. O mais cruel, terrível e brutal da história militar. A guerra na Europa tinha que acabar e o início do fim começa aqui. Os aliados fazem um ataque decisivo para recuperar a Europa. Eles invadem a Normandia com mais de 1 milhão de soldados. Os aliados fazem um ataque decisivo para recuperar a Europa. Eles invadem a Normandia com mais de 1 milhão e 300 de soldados, comandados por essa lenda Dwight Eisenhower. Essa batalha ela foi uma grande inspiração para a resistência francesa e de lá começa uma série de ofensivas para resgatar o país. A França, livre e liderada pelo grande general francês Charles de Gaulle, aproveita a oportunidade e pega a parede de novo, porque ele não é besta nem nada. Depois de 4 longos anos, a França finalmente estava livre dos nazistas. No Pacífico, Tio Sam só era opressão, viu? Eles invadem a ilha de Leyte para cortar os suprimentos dos japoneses, principalmente o petróleo. Isso ia ferrar o Japão. Então eles resolvem partir para a briga na grandiosa Batalha do Leyte. Mas era impossível resistir à força americana. Os States tinham ele, o macho alfa, o flagelo do Japão, Douglas MacArthur. Eles aniquilam eles e destroem mais de 300 aviões. O Japão agora ele estava cercado e sem saída, né? Desesperados, os alemães eles partem para o último ataque com tudo que eles tinham. Na Batalha das Ardenas, eles pegam os aliados desprevenidos. Sei porque essas coisas surpresa. Desesperados, os alemães partem para o último ataque com tudo que eles tinham. Na Batalha dos Ardenas, eles pegam os aliados desprevenidos e levam vantagem. Mas o general americano George chega com um reforço aliado pouco tempo depois, destruindo o sonho de vitória nazista. Tem um barulho aqui, ó. Eu repreendi em nome de Jesus. Era o fim da ofensiva alemã na Segunda Guerra Mundial. Soviéticos e poloneses invadem Berlim com quase
3 milhões de homens e matam quase 400 mil alemães. A pressão soviética e a notícia da morte vergonhosa de Mussolini fizeram Hitler ter um colapso nervoso e se matar no dia 30 de abril de 1945. Os soviéticos completam a vitória, a Alemanha se rende e o Terceiro Reich cai. Com o fim da guerra na frente ocidental, os aliados se reúnem na Conferência de Potsdam para definir o castigo da Alemanha de novo e forçar a redenção do Japão. Só que o Japão tinha outros planos e nesses planos não constava se render. Os japoneses ignoram o pedido de redenção, então a guerra continua. Então, em agosto de 1945, eles sentiram todo o poder da vingança americana. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram totalmente destruídas pela mais poderosa arma da humanidade, a bomba atômica. Mais de 200 mil japoneses, a maioria civis, são exterminados nesse ataque. Os japoneses se rendem no mesmo mês. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba. Se não tiver entendido muito bem, vocês vão ali na outra playlist e assistam o vídeo da minha colega Franciele. Ela explica muito bem melhor que eu. Eu fico olhando pra câmera aqui porque é onde eu tô. É pra eu olhar pra cá. Mas eu não quero olhar pra mim.